Ora vivam, meus caros, aqui estamos nós, no primeiro dia do resto da magistratura de António José Seguro, o nosso próximo Presidente da República. Prometo que já não volto a chamar de Calimero, nem Calimero Zero, nem Tó Zero, nada. A partir de agora é o Sr. Presidente. Sr. Presidente. Ainda não tomou posse, mas para mim já é Sr. Presidente e, atenção, brincamos, mas quando as coisas são sérias, têm que ser sérias mesmo e a partir do momento em que ele fica Presidente da República, temos que o respeitar como tal, quer tenhamos votado nele ou não, e no meu caso, não. Bom, e temos aqui justamente esta situação em que o socialista António José Seguro, isto é escrito em espanhol, arrasa en las elecciones presidenciales de Portugal al populista André Ventura. Isto é dito por Notícias ao Minuto, que a imprensa europeia fala em vitória do moderado frente ao populista, moderado. Bem, e quem é que fala é o jornal El País, o conhecido jornal socialista. Bom, mas há mais. E eles dizem que isto é imprensa europeia. Aqui em cima, penso que já há outra. Cá está, imprensa internacional, isto agora quem o diz é ainda melhor, é o Express Zero. Imprensa internacional destaca a vitória ampla do moderado Seguro frente ao populista. Vejam que o título é o mesmo, de Notícias ao Minuto é tudo a mesma coisa, o título é igual. E o texto também será, não vou perder tempo a lê-lo sequer, mas jornais socialistas como El País ou Le Monde não são referências para ninguém, a não ser para os socialistas em si, não é? Em si. Assim como a Ação Socialista, o jornal Ação Socialista, não sei se existe, que era o jornal do Partido Socialista, hoje não precisam, tem o JN, tem o Jornal do Largo do Rato, tem o DN, o Diário do Kremlin, hoje em dia o PS e o PCP. Eu sei que não sabem o que é o PCP, mas é um partido que em tempos existiu em Portugal. E outros partidos da extrema-esquerda, como o Bloco de Esquerda, existiram esses partidos, eu sei que vocês já não se lembram disso. Mas já não precisam ter órgãos próprios, porque têm os órgãos da comunicação social mesmo, aquilo que eu chamo a comunistação social. Portanto, o PS não precisa ter jornal, o PSD tem o Povo Livre, o PS não precisa ter jornal, tem o JN, tem o DN, tem tudo, tem tudo, o público, tem tudo, não precisa ter jornal próprio. Bom, então eles dizem que a imprensa internacional são os jornais socialistas dos países esquerdoides, como Espanha, aqui ao lado, e França, que são os únicos dois países esquerdoides cá na Europa, o resto é tudo direita. André Ventura superou os votos do Chega nas eleições legislativas de 2025. Isto é dito pela Sábado, bem? Superou em mais de 280 mil votos, quem o diz é o Sábado, neste ato eleitoral, a votação global obtida pelo seu partido nas legislativas. Portanto, era este o objetivo, ao fim e ao cabo, penso eu, não estou dizendo, isto não é a voz oficial do partido, é a minha opinião, é evidente que ganhar as eleições seria muito difícil e a partir do momento em que todos se uniram contra Ventura, ficámos a ter só dois partidos, Ventura e todos os outros contra Ventura. Portanto, não era fácil, era praticamente impossível, mas, enfim, no meio de tanta manipulação que já vimos hoje e também ainda ontem, lá dizem uma verdade, que realmente, apesar de tudo e apesar de estarem todos contra um homem, André Ventura superou os votos do Chega nas legislativas de 2025 com 1.730.000 votos, meus caros. 1.730.000 votos. Venha cá o PS pedir messas connosco, venha cá. 24% dos votos em Ventura vieram de Montenegro nas legislativas, meus caros. É contra esta manipulação que eu me revolto. Ainda ontem vi, eu nem fui gravar isso na televisão porque eu ficava doente. Ainda ontem vi uns palhaços, que não tem outro nome, não sei qual é o canal, nem me interessa, uns palhaços a mostrarem até, a dizerem, não mostram nada, não é? A dizerem, a enganarem o povo, a manipularem o povo, a dizer que os idosos acima de 65 anos votaram num e os jovens votaram no outro. E habilitações literárias, os que só têm escolaridade mínima obrigatória votaram num e os mais evoluídos e licenciados votaram no outro. Como é que eles sabem isto? Fazem de nós parvos todos os dias. Como é que algum jornaleco pode saber isto? Só através de sondagens feitas há muito tempo. Sondagens de 200 pessoas, como aquelas que nós tivemos aqui. Por amor de Deus. E agora dizem 24% dos votos em Ventura vieram de Montenegro nas legislativas. Como é que sabem isto? É impossível de saber, ok? Só com aquelas sondagens marrecas. Mas dizem isto às pessoas como se fosse a ciência absoluta. Isto é ciência. Isto é ciência como aquela ciência que nós estamos habituados a ver nas televisões e depois aparece todo ao contrário. Bom, portanto, não se pode saber isto, meus caros, eles dizem que realmente o que querem, mas não deviam dizer, porque isto é um crime. Estar a enganar as pessoas é um crime, mas eles até descobrem as habilitações literárias, como eu disse, e as idades de quem votou num e no outro, só falta identificar as pessoas. O Manel votou neste e o Jaquim votou naquele, só falta isto. Portanto, meus caros, é impossível saber estes dados que eles nos dão, portanto, isto é mesmo completamente falso. Falso no sentido de que não é possível saber se é verdade ou se é mentira. Se não podemos saber se é verdade ou se é mentira, só podemos dizer que isto não tem
razão de ser. Portanto, é obviamente falso. É insultar a inteligência do povo e espero que o povo não continue a deixar que a sua inteligência seja insultada por muito mais tempo. Seguro Aventura, em quem votaram os apoiantes de Marcos Mendes contra Igor Mel. Cá está. Estão a ver? Isto é uma pouca vergonha. Em quem votaram? Sabem lá eles em quem votaram? Mas sabem lá eles em quem votaram? Não há forma de saber isso. Só se toda a gente dissesse um por um. Isto tinha que se fazer um censo, não era uma sondagem. Cada um é que tinha que dizer, não uma sondagem com 200 pessoas, 500 pessoas, não é? Tudo o que disserem a este respeito é, portanto, como eu disse há pouco, é falso. Não insultem a inteligência às pessoas. E a questão, as barragens atuais que descarregam água sobre o Mondego, já nem é preciso que chova, meus caros. Continua a chover, mas já nem era preciso, porque as barragens estão a descarregar de uma tal forma 7.000 e tal metros cúbicos por segundo. Bem, ninguém imagina a quantidade de água que isso é. Portanto, já nem é preciso que chova para que, por exemplo, Ereira continue uma ilha. Eu ontem vaticinei a continuar assim com esta descarga da Agueira. A Ereira vai ficar uma ilha. Ainda tinha um acesso, vai perder o único acesso que tem. E perdeu. Hoje, já só se vai para a Ereira de barco, vai e vem, só de barco. É realmente uma ilha. Cá estão as albufeiras da Agueira, com 80% a descarregar, a de Fronhas, a da Lagoa Comprida, aqui, que até já está a Lagoa Comprida a descarregar, há anos que não descarregava, a albufeira da Raiva e do Val do Rocinho, que também aqui na Serra da Estrela. É o lago mais alto, em maior altitude da Serra da Estrela. Portanto, assim não é preciso chover. Com estas descargas das barragens, meus caros, não é preciso que chova. As inundações estão lá outra vez no Parque de Coimbra, no Parque da Canção, como é que eles chamam aquilo, naqueles bares todos que eles chamam as docas em Coimbra, que em baixo já voltou tudo a ser inundado, já tinham limpo tudo, voltou tudo a ser inundado, e enquanto as barragens estiverem a descarregar, meus caros, não há nada a fazer, nem percam tempo para limpar, seja o que for, porque a água vai-se, mas a seguir vem outra vez, porque eles abrem as comportas, não há nada a fazer. E diz o Judas Cotrim Figueiredo, o discurso de seguro estava escrito há muitos dias e foi muito chato. Oh diabo, um discurso de seguro chato? Não me parece. Então, mas afinal de contas, um discurso chato. Então, mas alguém estava à espera que algum discurso de seguro não fosse chato. Mas alguém estava à espera disso. Ele é chatice em pessoa. Ele é o sonso, o morno em pessoa. Enfim, e os 2/3 dos portugueses que votaram no PCV, que é o partido contra o Chega, partido contra a Ventura, o PCV, ou melhor, votaram e votarão sempre no partido, seja quem for, pode até ser um dos das Caldas, desde que seja contra a Ventura. É este o partido em que votaram 66% de portugueses, ok? Partido, seja quem for, pode ser até um das Caldas contra Ventura. Muito bem, foi este partido que ganhou e vamos ter ao longo de os próximos 5 longos anos que aturar o nosso seguro, o nosso... eu disse que não podia dizer Calimeira outra vez, não vou dizer mais. O nosso presidente seguro e morno e sonso. Seguro arrasa, mas extremista está em ascensão, não é? As presidenciais vistas por fora. Toda a gente com 2 dedos de testa, digo eu. E não é só lá fora, o povo cá dentro também não é tão estúpido ainda como a comunistação social pensa ou que a comunistação social o faz. Percebe que só há um político, meus caros, em Portugal, que ganhará inevitavelmente o quê? As próximas eleições legislativas. Ocorram elas quando ocorrerem, porque este homem sozinho teve 33% de votos. Os outros todos juntos, todos os partidos e movimentos e jornais, televisões, rádios e revistas e tudo aquilo que serve para ir para o caixote de lixo, tudo aquilo só conseguiu 66. Este homem sozinho, contra todo o mundo, toda a comunicação social e todos os partidos, teve metade, teve 33. Portanto, quando formos a eleições em que é cada um por si, percebam isto, ó distraídos. As próximas eleições legislativas é cada um por si. Eles não se juntam todos num partido, como se juntaram agora, no partido contra a Ventura. Não. Eles, cada um vai por si. Ou seja, vão ter uma misériazinha, porque é 66,6 a dividir por 9, ou 10, ou 11, se formos a dividir por jornais ainda dá mais, não é? Portanto, isto vai dar uma miséria. O maior partido vai ter muito menos do que Ventura, do que o Chega, e toda a gente percebeu isto. Por isso é que não vai haver eleições tão cedo, por isso é que já disse ontem
o nosso presidente Sonso, já disse ontem que não contem comigo para provocar eleições antecipadas. Eu não os vou provocar. Olha, mas também não contem com Monteverde, porque Monteverde sabe que se desta vez as provocar outra vez, não vai ganhar de certeza absoluta. E depois vamos ver se juntam outra vez todos com ele para que Ventura não ganhe. Ventura tem 33. Eles todos somados, incluindo a comunicação social, só têm 66, é o dobro. Quando dividirem aquilo por 10, por 6, por 5, dividam como quiserem, Ventura é de longe o mais votado. O Chega será de longe o mais votado, por isso nós não vamos ter eleições tão cedo. E cabaz alimentar bate novo recorde e nunca esteve tão caro. Quanto vale? Pergunta o Notícias ao Minuto. E eu faço aqui uma rábula, que é dois amigos a conversarem um com o outro. Diz um deles: cabaz alimentar, isso não interessa nada. Interessa é que Ventura perdeu. E pergunta ao outro: então e quem ganhou? Foi o outro, nem sei como é que chama, um sonso. Então, mas espera lá. Então, mas tu foste votar e não sabes o nome da pessoa a quem votaste? Eu não votei em ninguém. Eu votei contra Ventura. O resto não interessa nada. André Ventura superou em mais de 280 mil votos os votos do Chega nas legislativas de 25, que era um dos objetivos. Subir, sempre a subir, nunca se baixa, é sempre a subir. Estamos com 33,2 e atenção, que houve muita gente que é simpatizante e até militante do Chega que não votou em André Ventura, porque não o querem para Presidente da República, querem para Primeiro-Ministro. Isto é de uma, vou-lhe chamar ingenuidade, isto é de uma ingenuidade tal. Porque Ventura não pode decidir ser Primeiro-Ministro ou não. Depende dos votos das pessoas. E as pessoas só vão conseguir que Ventura seja Primeiro-Ministro, prestem atenção, quando Ventura tiver a maioria absoluta. Ou quando conseguir fazer acordos com outros partidos para ter a maioria absoluta. Isso não vai acontecer. Vocês viram hoje. Toda a gente vota contra a Ventura, toda a gente se põe do lado contrário, portanto ninguém se vai aliar ao Chega. E portanto o Chega, mesmo que ganhe as eleições, só se tiver maioria absoluta, estamos a falar de 43% por aí, por causa do método de ontem não é preciso ser 50, basta 43, dependendo de como for a distribuição dos votos, porque isso é que dá o número de deputados, e ele tem que ter ao fim e ao cabo 115 mais 1, ou seja, 116 deputados. Só quando o Chega tiver 116 deputados é que tem maioria absoluta na Assembleia da República, e só aí é que ele poderá formar governo sem medo de o deitarem abaixo, porque enquanto ele não tiver 116 deputados, meus caros ingénuos e distraídos, ele nunca conseguirá formar governo, porque os outros vão se juntar todos, como agora vimos. Uma coisa é nós pensarmos o que pode acontecer, outra coisa é vermos como vimos ontem, juntam-se sempre todos contra ele, aliás, como aconteceu em França, não é? Em França, a líder do Rassemblement Nacional, não é? Ela já ganhou por várias vezes as eleições, mas não adianta, porque depois, numa segunda volta, eles juntam-se todos contra ela, não é? E, portanto, é assim, não há muito a fazer. Tínhamos que ter votado em Ventura para ter o maior número de votos possível. Isso conseguiu-se, quer dizer, mas eu acho que ainda poderia ser mais se muita gente não votasse contra Ventura ou tivesse ido às urnas em vez de ter ficado em casa, e aí Ventura teria ainda uma votação maior. Mesmo que não ganhasse, teria uma votação maior, que era esse o principal objetivo, na minha opinião, claro. E agora temos aqui vários líderes do estrangeiro e tal, porque depois eles dizem a farpa de Costa e Ventura e os parabéns de Macron e Lula. Vejam lá se pode haver algum escardeio maior que aquilo. As reações de líderes estrangeiros à vitória de Seguro. Bom, a verdadeira farpa de Costa remeteu Seguro para a arrecadação do PS e remeteu para essa arrecadação não um ano nem dois, foram mais de 10. E não o conseguiu por mais tempo porque o amigo Costa ausentou-se do país para tratar da sua vidinha, não é? Como tinham feito outros anteriores, como fez Gugu da ONU, Guterres, como fez Durão Barroso, do grupo Bilderberg, pronto, não é? E foram tratar da sua vidinha e quiseram que Portugal fosse dar uma curva ao olhar grande. E, portanto, o PS ficou sem cabeça, que é a cabeça da hidra, a cabeça do polvo, ficou sem ela porque António Costa foi para a Europa. E como António Costa foi para a Europa, descurou esta parte aqui e Seguro aproveitou, porque enquanto Costa cá estivesse, Seguro era isto que vocês estão a ver. Era isto. Ficaria para sempre na arrecadação, no armazém, na prateleira, no caixote do lixo do PS. Mas como Costa foi tratar da vidinha dele e foi-se embora,
Seguro aproveitou. Pronto, e fez muito bem. Agora, não conseguiu por mais tempo, porque se ausentou do país para tratar da sua vida, deixou o PS nas mãos de Carneiro, e ele não controla o Carneiro, a verdade é esta, ele é nenhum pastor. E, portanto, esta é que foi a farpa da década. Ventura, em metade desse tempo, chegou ao político mais votado de sempre em Portugal, em metade da década. Portanto, enquanto o Seguro esteve 10 anos na prateleira, Ventura só em 5 chegou ao político mais votado de sempre em Portugal. Esta que é essa. E aqui temos novidades do nosso amigo Sócrates. O nosso amigo Sócrates arranjou uma nova advogada, finalmente, que defendeu o parceiro de Xuxas e esteve na Operação Punho Cerrado, a nova advogada de Sócrates, chama-se Sara Leitão Moreira, é a quarta representante do antigo primeiro-ministro na Operação Marquês. E o que eu digo é, entretanto, o Sócrates socialista também votou em Seguro. A quem o Seguro apoiou sempre fervorosamente, viram os vídeos que andam nas redes sociais, eu próprio publiquei vários, vai vendo o tempo a passar, o Sócrates, vai vendo o tempo a passar, até que todas as acusações que sobre si pendem caiam uma a seguir à outra por prescrição. Pronto, acabem por prescrever. Isto é que é o verdadeiro xuxalismo. Ainda vamos pagar uma boa indemnização aqui ao amigo Sócrates. Vamos pagar uma rica indemnização, choruda mesmo, digo eu. 3 desafios do novo presidente português e como os brasileiros podem ser afetados. Calma, meu caro, calma, meus caros. Quem é que pode ser afetado? Fala aqui nos brasileiros que podem ser afetados. Não. Só serão afetados os imigrantes que vierem para Portugal para viver de subsídios. Ok? Mas isto não é os brasileiros, é todos. Para isso, já cá temos muitos. Para gente a viver, para ganhar subsídios, a receber subsídios, a viver dos subsídios, já cá temos muitos. Os que vierem para trabalhar legalmente serão sempre bem-vindos, legalmente, porque há uns que trabalham, mas não é legalmente. Esses não são bem-vindos. Têm que pagar para a Segurança Social, que é para depois poderem usufruir das escolas, da saúde, etc, etc. Está bem? Têm que trabalhar legalmente, não se esqueçam. E a Joana Amaral Dias tem estado muito mal ultimamente, porque, enfim, veio agora dizer que o que interessava era o voto em branco e que houve 271 mil portugueses que se deslocaram às urnas para votar em branco e esses é que são bons, não ficaram em casa. Meus caros, o voto em branco ou o voto em nulo vale tanto como a abstenção, que é 0. Não vale nada. Em todas as eleições, não é só nesta. Não contam para nada nem o voto branco, nem o voto nulo. Metam isso na vossa cabeça. Não vale a pena ir votar para se votar branco ou nulo, porque ninguém quer saber desses votos. Esses votos são contados, mas não servem para nada. Ficam à parte. Não entram para nenhuma percentagem, não entram para coisa nenhuma. Haver 1 milhão de votos brancos ou haver 0 é a mesma coisa. Haver 2 milhões de votos nulos ou haver 0 é a mesma coisa. É como a abstenção. Há 5 milhões de abstencionistas que não vão votar. O que é que isso vale? 0. Meus caros, só valem os votos chamados validamente expressos nas urnas. E validamente expressos é nos candidatos. Ou num nome de uma pessoa, neste caso nas eleições presidenciais, ou se for eleições legislativas num partido, ou numa coligação, ou num movimento que seja aprovado. Votos em branco, votos nulos, são para o lixo diretamente, não interessa nada. Há quem diga, quando são precisos, quantos votos brancos são precisos para a eleição ser considerada inválida? Não há, podem ser todos brancos, desde que haja um voto num partido. Reparem, imaginem que 9 milhões de portugueses vão votar e votam todos em branco, e eu vou votar e voto no Chega. O Chega ganha com 100% de votos, com 230 deputados. O meu voto valeu 230 deputados. Os vossos votos, os de 9 milhões de portugueses, que foram todos votar branco, ou foram votar nulo, ou até que nem foram votar, porque é exatamente a mesma coisa, valem 0. Vale mais o meu voto do que todos esses votos somados, porque eles todos somados dão 0. É 0, brancos, mais 0, que valem os nulos, mais 0, que vale a abstenção. Isso vale tudo 0. Como é que vocês ainda não sabem isto? Como é que ainda há gente, como a Joana Amaral Dias, a tentar, ao fim e ao cabo, enganar as pessoas, a dizer que, sim senhora, devem votar branco, porque votar branco é uma revolta. Mas qual revolta? Ninguém quer saber disso para nada, nem sequer são contabilizados, isso não vale nada. Ficam ao fim a fazer um número, isso é para o lixo. Não conta como coisa nenhuma para as eleições. Ir votar branco, ir votar nulo é inacreditavelmente inútil, para não dizer estúpido. Agora,
O pior ainda é os nossos imigrantes, que fizeram 200, 300, 400 quilómetros para votar branco. Vamos falar nisso a seguir. Ave Fénix socialista e cordão sanitário contra a extrema-direita, as eleições vistas lá fora. É outra vez os órgãos de comunicação social socialistas da Europa, que também só há em França e na Espanha, mais nada. O que eu digo é que a esquerdopatia moribunda levanta a bandeira do cordão sanitário contra o Chega, cordão sanitário contra, como se o Chega ou André Ventura fosse uma doença e é preciso fazer um cordão sanitário para que aquilo não se pegue. Mas olha, dou-vos uma má notícia, está-se a pegar e bem. Desde 1% de há 6 anos, já vamos com 33, vimos agora, 0,2, não é? Desde meia dúzia de votos, 60 mil ou 70 mil há 6 anos, vamos agora com 1.700.000. Portanto, o vosso cordão sanitário não vale nada, vale tanto como vocês. Mas esse cordão sanitário só se for útil para quem? Para os apoiantes dos maiores genocidas da história. Olha, os soviéticos, russos, a partir de 1917, que mataram milhões. Os nazis, que eram os nacional-socialistas, nazi quer dizer nacional-socialismo, não esqueçam, de 1942 até 1945. Por causa lá dos fornos e daquele holocausto. Os comunistas chineses a partir de 1949, na Revolução Chinesa. Ninguém fala nisto, foram milhões. Os ocupadores russos da Ucrânia, com o Holodomor, que é a grande fome, as grandes fomes de 1931 e 1933. Ora, em volta desse é que se deve levantar um cordão sanitário. 1.730.000 portugueses 1.730.000 portugueses não se submeterão nunca a cordões sanitários estabelecidos por apoiantes de genocidas. Desculpem lá.